Provavelmente você já passou por uma situação em que você estava ali diante de uma cena, de repente começam a vir certos pensamentos. Esses pensamentos tomam conta da sua mente, eles começam a impregnar ali e você não sabe o que fazer. Já passou por isso? Já passou pelos famosos pensamentos intrusivos? É sobre isso que a gente vai falar hoje depois da nossa vinheta. Vamos lá! O que são pensamentos intrusivos? Você já teve aquele tipo de pensamento que surge do nada, surge de repente, sem convite, sem nada, ele simplesmente vem, mas ele vem e começa a causar uma certa fantasia, a gente começa a ter uma certa sensação ruim. Esse pensamento ele vem de uma forma bastante negativa, nunca vem um pensamento bom assim, normalmente vem coisa pesada. Você já teve isso? Um pensamento que parece não ter lógica, não tem uma razão para ele existir, mas ele causa um desconforto tremendo que você não consegue tirar ele da sua cabeça. Você já teve isso? Esses são os famosos pensamentos intrusivos. Eles são como visitantes indesejados na nossa psique. Eles vêm, insistem em fazer presente e mesmo que a gente não queira, ele continua ali, batendo, insistindo em determinadas reações. A questão é que esses pensamentos, eles carregam também muitas fantasias. Eles fazem a gente se sentir mal muitas vezes, ter uma sensação ruim, fazem a gente criar uma realidade que nem sempre é aquilo que está acontecendo. E a psicanálise traz uma perspectiva muito profunda sobre a natureza desses pensamentos intrusivos. Para a psicanálise, esses pensamentos não são apenas erros do nosso cérebro, coisas que nos invadem, coisas do nosso ego. Perceba o seguinte, na nossa psique, nada é por acaso, tudo tem uma razão para acontecer. Esses pensamentos intrusivos, por exemplo, são manifestações de conflitos internos, desejos reprimidos, experiências passadas que ainda ecoam do nosso inconsciente, ou seja, tem uma razão para eles surgirem. Os pensamentos intrusivos podem ter diversas origens, como por exemplo, com conflitos não resolvidos na nossa vida, situações que nós passamos lá atrás e que elas ficaram mal resolvidas, traumas, perdas, frustrações, tudo isso pode gerar conflito interno que vão se manifestar depois na forma de pensamentos intrusivos. Outro fator importante, ansiedade. Ansiedade é um terreno fértil para surgimento de pensamentos intrusivos. Você é uma pessoa ansiosa, então você sabe do que eu estou falando. Vira e mexe, vem aqueles pensamentos, a gente fica pensando no que pode acontecer, vem aquela sensação de que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, que vai acontecer aquela coisa ruim ou alguma coisa ruim vai surgir na nossa vida. Já teve isso? Essa ansiedade ela também está repleta de pensamentos intrusivos. A preocupação excessiva com o futuro ou o medo daquilo que a gente não conhece pode gerar uma enxurrada de pensamentos negativos e pensamentos ruins. Eles vêm como intrusos, eles invadem a nossa psique. Outro fator, obsessões. Em alguns casos, os pensamentos intrusivos eles também vão se manifestar de uma forma obsessiva, como acontece com as pessoas que têm o TOC, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. Essas pessoas, elas sentem a necessidade de realizar algo, alguma ação, repetidamente para aliviar a ansiedade causada por esses pensamentos intrusivos. É como se esses pensamentos viessem e forçassem a pessoa a tomar uma atitude, a fazer algo. Essa ação que foi assimilada a esse pensamento, que quando ela é feita, ela alivia aquela tensão que surge, ela é considerada uma compulsão. E essa compulsão ela não tem nada a ver com prazer. Aqui é importante a gente frisar isso. Essa compulsão ela tem a ver com anulação. É uma forma de anular esses pensamentos. É como se, primeiro, se eu não fizesse, se eu não praticar essa ação, aquele pensamento intrusivo pode se tornar realidade. E esse é um grande desafio para quem tem um pensamento obsessivo compulsivo. Ele vem, ele se instala, ele insiste, a pessoa ela precisa fazer aquela ação. Ela precisa conferir as janelas, ela precisa conferir se ela fechou a porta, se tudo está organizado. Enfim, são pensamentos que fazem com que a pessoa tenha essa prática. E essa prática é uma forma de aliviar essa tensão. Outro fator importante também que a gente precisa falar sobre os pensamentos intrusivos é que eles podem ser uma forma também de defesa do nosso ego. O ego muitas vezes ele vai tentar se proteger de sentimentos dolorosos
ou inaceitáveis, coisas que não podem vir para a nossa psique. Ao desviar a nossa atenção para algo menos ameaçador, podemos evitar lidar com certos problemas que, na verdade, eles estão surgindo. Então, muitas vezes nós vamos ruminar algumas coisas, vamos ter pensamentos que invadem a nossa mente, mas na verdade tem algo por trás muito maior. Então, ao invés de vir aquele conteúdo maior, o que está surgindo são esses pensamentos intrusivos. Tem uma razão para eles acontecerem. Eles não acontecem do nada. Os pensamentos intrusivos, eles acontecem porque tem alguma coisa ali que nós precisamos entender melhor. Mas como esses pensamentos afetam a nossa vida? Você já passou por isso? Como que esses pensamentos intrusivos, eles acabam afetando você, prejudicando o seu dia a dia? Bom, os pensamentos intrusivos podem ter um impacto significativo na nossa vida. E eles vão afetar diversos aspectos, como por exemplo, o nosso bem-estar emocional. A presença constante de pensamentos pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, irritabilidade, dificuldade em se concentrar. Então ele vai afetando a forma como nós estamos nos relacionando com a situação que a gente está vivendo. E já que falamos em relacionamento, nos relacionamentos também, a dificuldade em controlar pensamentos intrusivos pode fazer com que a qualidade dos nossos relacionamentos sejam afetadas. A partir do momento que eles começam a surgir, às vezes as pessoas vão se isolar. Ou o que vai acontecer? Projetar nossos medos e inseguranças naquela pessoa que está com a gente. Naquela pessoa que faz parte da nossa realidade. Então os pensamentos intrusivos, eles vão criar certas fantasias. Essas fantasias, elas vão de alguma forma preencher uma certa lacuna e a gente tem a sensação de que aquela cena que a gente está vivendo é a real. Esse pensamento intrusivo projeta alguma situação em nós que nós não seguramos. Então isso muitas vezes vai fazer parte dos nossos relacionamentos. É por isso que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. E sabe onde mais vai afetar? Vai afetar o nosso desempenho. A constante luta contra os pensamentos intrusivos pode prejudicar o nosso desempenho em várias áreas da vida, como por exemplo no trabalho, como por exemplo nos estudos. A gente não consegue parar para ler, a gente não consegue parar para ver um vídeo, não dá. Os meus pensamentos tomam conta, eu não consigo fazer aquilo. Atividades do dia a dia, coisas que normalmente a gente faz, se a gente tem pensamentos intrusivos, pensamentos que na verdade eles estão surgindo, mas tem alguma coisa muito maior por trás, eles vão acabar afetando muita coisa que a gente faz. É por isso que a gente precisa se cuidar. Mas como é que a gente lida com esses pensamentos? Eles surgem, será que tem como a gente controlar? Talvez a questão aqui não seja controlar. No contexto da psicanálise, existem diversas situações que temos que atentar para lidar com esses pensamentos intrusivos. Como, por exemplo, o primeiro ponto é estar em análise. O primeiro ponto é você estar lá no set analítico. A análise vai proporcionar para você um espaço seguro para que você possa explorar as origens desse pensamento intrusivo. Desenvolver uma estratégia para poder lidar com eles. Muitas vezes eles vão surgir e esses pensamentos podem ser por conta de materiais recalcados. Por alguma razão eles foram recalcados. Algum fato que vivemos, alguma coisa que aconteceu lá atrás, eles vão emergindo. Então, nós precisamos estar em análise para que a gente possa compreender o que são esses pensamentos, especialmente com uma pessoa que vai ajudar a gente a entender o que eles são. Outro fator é ter uma conscientização. O que seria isso? Aprender a identificar e observar esses pensamentos intrusivos, mas sem julgamento. Isso é um passo importantíssimo para que, de alguma forma, a gente pode estar mais ciente sobre esses pensamentos. Se não paramos para pensar ou falar sobre esses pensamentos, a gente não consegue nem mesmo perceber por que isso está acontecendo. A gente vai vivendo aquela fantasia sem entender por quê. Outro fator importante, aceitação. A gente precisa aceitar que tem esses pensamentos. Ao invés de lutar contra esses pensamentos intrusivos, nós podemos aprender a aceitá-los como parte de uma experiência nossa. Aceita esses pensamentos. Não adianta você ficar forçando ou fazendo de conta que eles não existem. Não adianta você, nossa, esse pensamento deixa pra lá. Não é coisa da sua cabeça. Aceitar que eles existem é melhor do que tentar evitar.
Assim você dá uma abertura para poder falar sobre eles. Analise cada detalhe desses pensamentos, cada situação e se questione sobre eles. Se pergunte, por que será que eu estou pensando isso? Isso pode ser feito também como uma associação livre. Não precisa estar certo nem nada, mas fale, deixa fluir sobre esses pensamentos. Isso traz uma possibilidade de você se entender mais. Comece a se perguntar, por exemplo, qual seria o motivo para ter esses pensamentos? Qual seria a razão para que você esteja pensando isso? Tem alguma coisa na sua realidade que faz com que você pense isso? Não percebe que a gente precisa pensar sobre o que a gente pensa? Falando em pensar, quando o pensamento intrusivo surgir, comece a se questionar da seguinte forma, por exemplo. Ele faz sentido para aquilo que eu estou vivendo agora? Será que realmente é um pensamento válido para esse momento aqui? Será que eu estou lidando com uma fantasia ou será que eu estou lidando com essa realidade que eu tenho? O quanto desse pensamento é apenas uma fantasia? Então você vai redirecionando seus pensamentos através de perguntas que possam trazer você novamente para a sua realidade. Você sai do campo da fantasia e entra para a sua realidade. Isso vai ajudar você a direcionar melhor a sua vida. É importante lembrar que os pensamentos intrusivos são comuns, muita gente tem. Vira e mexe a gente tem essas ruminações, eles aparecem. Muitas pessoas lidam com esse tipo de experiência. Muitas pessoas passam por isso e às vezes não sabem. O detalhe que a gente precisa trazer aqui é que é importante a gente saber pensar sobre esses pensamentos. Poder refletir sobre eles. Ao buscar ajuda profissional, a buscar um psicanalista, ao buscar um psicólogo, alguém que tenha uma estratégia adequada para poder te ajudar, é possível aprender a conviver melhor, mesmo com esses pensamentos sendo parte do seu dia a dia. Você pode levar uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada. Então, de uma forma geral, os pensamentos intrusivos são manifestações de conflitos internos e podem ter um impacto significativo na nossa vida. A gente precisa entender o que são esses pensamentos e o que eles querem dizer sobre nós. O que será que esse pensamento na verdade está escondendo? O que será que está vindo do nosso inconsciente? Afinal, a psicanálise ela foi considerada por muito tempo a psicologia das profundezas. O que será que está vindo das profundezas que está fazendo com que esses pensamentos tomem espaço na nossa psique? A psicanálise é esse espaço onde a gente pode ter uma compreensão muito mais profunda sobre a natureza desses pensamentos e nos proporciona uma possibilidade de lidar com eles de uma forma muito mais eficaz. Se você é uma pessoa que tem pensamentos intrusivos, busque ajuda. Pense sobre o que você está pensando. É possível superar esses pensamentos que são tão desafiadores e alcançar uma forma muito melhor de viver. Lembre-se que nem sempre seus pensamentos são a sua realidade, mas na maioria das vezes são seus pensamentos que moldam a sua realidade. Gostou desse vídeo? Então curte aqui, deixa sua curtida, isso ajuda a gente a propagar esse vídeo para mais pessoas vão encontrando, porque o YouTube vai entendendo que ele é relevante. E aproveita, comenta aqui com a gente. Você tem pensamentos intrusivos? O que acontece com você quando você tem esses pensamentos? Já parou para pensar? Já percebeu muitas vezes que quando a gente está nesse ritmo dos pensamentos intrusivos, a gente está vivendo no campo da fantasia? Nem sempre o que a gente está vivendo é a realidade, porque nós estamos vivendo aqui, os nossos devaneios, os nossos delírios, tudo isso por conta desses pensamentos intrusivos. Espero ter ajudado você a compreender melhor o que seria isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!